vieram da mesma essência, a mesma essência se dividiu em três, com três funções diferentes, mas com o mesmo pensamento, com a mesma intenção, nunca se contradizem, sempre estão trabalhando unidos para a glória, para a edificação da igreja, para a salvação dos seres humanos e para a glória do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Diferentes dons. Primeiro subtópico do terceiro tópico. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça, concedidos segundo a medida da fé, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. O que é graça, irmãos? A palavra graça significa um favor imerecido. Então, retificando o que foi dito antes. Não é por merecimento que eu estou recebendo um dom para ser usado, não. É pela graça, é um favor imerecido. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedidos segundo a medida da fé, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então, para receber esses dons, para ser usado pelo Espírito através desses dons, tem que ter fé também. Se eu não crer, não, Deus nunca vai me usar, eu não mereço, eu não estou preparado. Então, às vezes Deus quer me usar, mas eu mesmo já estou fazendo uma barreira, estou bloqueando aquilo que Deus quer fazer. Tem que ter fé, não, Deus pode me usar, meus pecados foram perdoados quando eu aceitei Jesus, eu estou aqui obedecendo, estou buscando, estou aqui à disposição dele, eu desejo ser usado por Deus, eu quero ajudar a humanidade, não ser usado para querer me aparecer, mas para ajudar um necessitado, ajudar no crescimento da igreja, na edificação, na salvação das vidas. Então, segundo a medida da fé, são três as classes de manifestação, as quais revelam a atuação do Deus Trino: diversidade de dons atribuídos ao Espírito, diversidade de ministérios relacionados ao Filho. Então, diversidade de dons, quem concede essa diversidade de dons é o Espírito. Preste bem atenção. Diversidade de ministério. Quem concede o ministério na nossa vida? É Jesus Cristo, tá? Diversidade de ministérios relacionados ao Filho. E diversidade de operações com a ação do Pai. Então, o Pai, ele trabalha nas operações, Jesus nos ministérios e o Espírito nos dons, tá, irmãos? Mas os três são a mesma essência, o Deus uno, que se dividiu em três, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas, olha, preste atenção agora, mas é o Espírito a fonte de todos os dons, que distribui os dons para a edificação da igreja. Então, esses dons, eles vêm através do Espírito Santo de Deus. Segundo subtópico, unidade. Temos diversidade de dons, de ministérios e de operações, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, mas em cada um aparece a expressão: mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus. O único Espírito, o único Senhor, o único Deus refere-se a quem? As três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparece de forma espontânea e automática. Amém? Vamos aqui à conclusão. A manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo que a igreja estiver peregrina na terra, isto é, até a vinda de Cristo. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias dos apóstolos. A missão da igreja de hoje em nada difere da missão do passado. Hoje não é diferente. E dependemos do poder sobrenatural da virtude do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, lembrando, os dons espirituais são dádivas concedidas espiritualmente do céu, pelo Espírito Santo, na vida de um ser humano crente, para uma obra específica, para uma função específica, para um trabalho específico, seja na igreja ou no mundo, através da evangelização.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos na concessão desses dons, ministérios e operações, mas é o Espírito Santo que concede a ele na vida do crente. Amém? Então não é algo que eu vou conquistar, não é algo que eu vou alcançar com estudo, com buscas insensivas, não. Eu tenho que estar na posição e vai ser concedido pelo Espírito Santo esses dons. Pode ser lá no princípio da minha caminhada, pode ser hoje alguém que nunca foi usado por Deus, pode começar a ser usado por Deus hoje. Recebe aí essa palavra profética através da lição. Deus pode começar a te usar hoje e pode começar a usar daqui a um tempo. Até o arrebatamento da igreja, esses dons permanecem na igreja. Começou na igreja primitiva, na igreja dos patrícios, que são os pais da igreja, até o século 2, 3, 4. Na igreja da época medieval, século 5, 6 até o 15. Na época da igreja protestante, com Martim Lutero e os demais irmãos protestantes. E chegou até nós, chegou ali nos Estados Unidos, na Rua Azusa, em 1900 e alguma coisa, ali 1905, 1906, 1904, impactou Daniel Berg e Gnaville, trouxeram aqui para o Brasil e hoje ele está aqui no nosso meio. Esses dons permanecem na igreja até o arrebatamento da igreja. Amém, irmãos? Pontos chaves: dons espirituais para utilização para uma necessidade específica. O Espírito, a Trindade, através do Espírito, usa os seres humanos, concede esses dons pela graça, um favor imerecido a nós, para uma obra específica, tá, irmãos? Não é requisito de salvação. Quem foi usado pelo Espírito com dons não quer dizer que está com a salvação garantida, tem que permanecer até o fim. Não quer dizer também que quem nunca foi usado com dons espirituais não tem direito à salvação, porque ele aceitou Jesus, permanece na obediência, vai ser salvo. E uma vez salvo também não é salvo para sempre. Uma vez que eu tenho dons espirituais, também não quer garantido que é para sempre. Eu posso perder esses dons se eu me afastar do Espírito Santo através do pecado, da desobediência. Então fica bem consciente. Esses dons são concedidos pelo Espírito Santo, tá? E outra coisa importante que eu lembrei agora, e o Espírito do profeta? Vamos botar, o irmão Cosme é um profeta. O Espírito do profeta está sujeito a mim, tá, irmãos? Então, o Espírito Santo me concedeu uma revelação. Aí eu tenho que ter discernimento espiritual para saber se eu posso revelar essa revelação. Pode ser falada na frente de todo mundo. Se eu tenho que falar essa revelação particularmente com alguém, numa família, levar para o ministério da igreja, para não causar um escândalo, um problema, entendeu, irmãos? Então, o profeta é o Espírito, meu Espírito, não é o Espírito Santo, não. Nós temos corpo, espírito e alma. Eu tenho corpo, espírito e alma, tá? E o Espírito Santo, quando alguém aceita Jesus, ele vem e começa a trabalhar no meu espírito e na minha alma, tá, irmão? Que a alma ela é suscetível. Ela é influenciada pelo Espírito Santo ou pelo Espírito maligno. Não vamos confundir o Espírito que eu tenho com o Espírito Santo, tá, irmãos? Então, cada ser humano tem corpo, espírito e alma. O Espírito Santo que concede esses dons. Então, o meu espírito, a minha vontade aqui, algo que há dentro de mim, ela pode ser controlada. Então, não é tudo que Deus me revela que eu posso fazer. Eu tenho que ter cuidado também, para saber se é de Deus, se não é. É onde entra o dom do discernimento, entendeu? Tem alguém sendo usado na rua ali, é de Deus. Tem que pedir orientação. Se eu for espiritual, eu vou saber se é de Deus, se não é. O inimigo, ele pode usar alguém também. Em línguas, existem línguas estranhas, existem línguas terrenas. O inimigo também pode usar alguém falando em línguas, que sejam as línguas lá dos espíritos, dos anjos decaídos. Então, tem que ter conhecimento. Pode ter um espírito de engano na igreja? Pode ter um espírito de engano. Até a própria Bíblia diz que o espírito de engano foi usado para enganar as pessoas que estavam ali, para levar eles para um caminho que Deus estava permitindo. Então, temos que ter cuidado. Dom do discernimento. Então, eu posso examinar uma profecia. Se alguém estiver me dando uma profecia, mas o homem é profeta, foi o Espírito Santo que deu a profecia a ele. Se for contrário à Bíblia, irmãos, não vem do Espírito Santo. Então, temos que ter esse discernimento. O Espírito Santo está me revelando algo aqui, eu acho que é o Espírito Santo. Dando um exemplo. Está me revelando algo, mas é contrário à Bíblia, então não é o Espírito Santo. Pode ser uma influência maligna. Então, temos que ter cuidado. Tem que refrear aquilo para não falar uma coisa e depois não for verdade. Não tem como provar. Quando é de Deus, irmãos, acontece. Se Deus te usou para te dar uma profecia, uma revelação, você fica tranquilo. Não precisa ficar preocupado. Irmão, foi Deus que mandou falar. Não, irmão, Deus mandou você falar, você sabe que foi Deus. Então fique tranquilo, ela vai se cumprir.
porque o que vem de Deus se cumpre. Amém? Então, que Deus possa falar melhor em cada coração. Continuemos orando uns pelos outros. Se Deus permitir aí, né, semana que vem, domingo que vem, a igreja já vai estar aberta, né? Está fazendo aqui agora já hoje 7 dias, né? Aí, creio que termina essa semana esse decreto. Se continuar, estaremos aqui obedecendo, porque crente é obediente, vamos obedecer. Então, se continuar, nós vamos continuar com a igreja fechada até os homens permitirem abrirem, mas estaremos estudando a Bíblia, continue lendo em casa, faça seu culto doméstico, reúna com sua família, ore, apresente a Deus, ore pelos enfermos, ore para Deus repreender esse vírus que está abalando o mundo. Estamos nos princípios das dores que Jesus falou, o mundo todo está gemendo. Então, o princípio das dores não é o arrebatamento da igreja, aí não aconteceu ainda. Estamos ainda nos princípios das dores, antes do arrebatamento. Quando tocar as trombetas, nós não estaremos mais aqui, mas ainda não é a tribulação, não. Estamos nos princípios, a terra está gemendo, e Deus pode te usar, através da oração, da intercessão, para repreender esse mal. Deus pode te usar para orar para alguém, a pessoa ser curada instantaneamente. Amém, irmãos? Que Deus continue nos abençoando, que o Espírito de Deus continue usando os crentes na terra para necessidades específicas, para necessidade coletiva da igreja e também para a necessidade da humanidade que precisa desse poder de Deus, em nome de Jesus. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, eterno e maravilhoso Pai, louva ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui ministrando esta aula, que as tuas palavras sejam implantadas na mente e no coração de cada um de nós, ó Pai. Que o teu Espírito continue, ó Pai, na direção da igreja e nos dando direção, sabedoria e entendimento. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.